E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Mateus 16, do versículo 13 em diante. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns são João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Maravilhoso e grandioso Deus, nós neste momento queremos agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós de poder adentrar em tua presença. Sabemos, Senhor, e reconhecemos sem sombras de dúvida, se o Senhor não tivesse na tua esposa, se o Senhor não tivesse em nós, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, somos agradecidos pela direção que o Senhor tem nos dado. Ajude-nós, Senhor, porque nós dependemos, eu dependo inteiramente do Senhor. Eu, para me inspirar, para me falar, eu ponho tudo nas tuas mãos. E até o povo para ouvir depende do Senhor, não depende de mim. Eu não estou aqui para revelar nada. Brana revelou, João comeu o que estava revelado e profetizou outra vez. Nós simplesmente estamos crendo naquilo que João profetizou. E ele profetizando, ele tem gerado um corpo, gerado uma esposa, ataviado a esposa, para qualquer momento ela ser transformada num abrir e fechar de olhos. Ajude meus irmãos que estão através da internet, os que estão aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós já te agradecemos para todos sempre. Amém. Sentai-vos. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós sabemos que o espírito, ele não pode receber o nome se ele
não estiver encarnado. A gente pode ver que o anticristo, na era primitiva, ele primeiro foi ungido. O apóstolo São João, o apóstolo do amor, disse: filhinhos, o anticristo já está no mundo. Então, primeiro foi ungido a obras do Nicolaítas. Depois, na segunda era, se tornou uma doutrina. Na terceira era, aquele espírito, aquela doutrina se encarnou. Então puderam dar um nome para ele, o falso profeta. Então ele já pôde ser coroado, porque um espírito não pode ser coroado. E não é diferente de Deus, porque Satanás, ele é um imitador. Satanás, ele é um opositor de Deus. Então você pode ver aqui, aonde eu li, você sabe que Deus, ele é um espírito. Então você pode ver que ele teve muitos adjetivos. No Antigo Testamento, você vai ver ele dizendo: eu sou o que sou. Você vai mais na frente, em Isaías, você vai vendo ele falar que o nome dele seria Maravilhoso, Deus Forte, Deus Eterno, Príncipe da Paz. Mas aquele ainda não era o nome, porque Deus precisava se tornar carne para poder ele receber este nome. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito deste Filho do Homem, destas duas manifestações do Filho do Homem. Uma manifestação no amanhecer, na Palestina, em Israel, e a outra manifestação deste Filho do Homem aqui no Ocidente, aqui no entardecer. A gente tem que acompanhar a manifestação deste Filho do Homem para a gente poder ver esta manifestação aqui que houve com o irmão Brana. Porque nós tivemos a manifestação lá. Não é diferente da manifestação aqui. Lá, no Oriente, a gente pode ver que Deus veio se manifestando na sua primeira e segunda etapa. Era multiplicando os pães, ressuscitando os mortos, fazendo obras maravilhosas, obras poderosas, atraiu bastante pessoas e a popularidade dele cresceu um pouquinho, ao ponto de quererem proclamar ele um rei. Mas você vai ver que na sua terceira puxada, você já não encontra ele tão popular. A sua popularidade caiu quando ele começou a exortar, quando ele começou a manifestar o seu ministério da sua terceira puxada. Quando ele disse: quem não comer a minha carne, nem beber o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, eles já não andavam mais com ele. Você pode notar que depois que esses discípulos já não andam mais com Jesus, você não vê mais manifestação, você já não vê mais falar destes discípulos que se afastaram de Jesus. Se eles continuaram, eles sucumbiram. Porque Jesus Cristo, ele é bem enfático, ele é bem claro quando ele diz: quem não se junta, se espalha. Então, o que foi que aconteceu? Ele não se juntou com ele e eles pereceram. Não é diferente dos dias do irmão Brana. Aqueles que não se juntaram com o irmão Brana não foram muito adiante. Eles até prosperaram, né? Como Demas prosperou.
Demas abandonou Paulo, porque já Paulo, no final do seu ministério, já não tinha aquelas manifestações que Demas viu ocorrer no ministério dele. E o irmão Brana chega a dizer que Demas ele não foi para o mundo, né? Ele não virou um embriagado, um ébrio. Demas, ele amou o presente século, ele se voltou ao mundo denominacional. Então também a gente vê nessa etapa aqui, da mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, aqueles que, quando a mensagem endureceu, quando a mensagem enrijeceu, quando Deus começou a manifestar a sua palavra e vindicar a mensagem de um só homem, aquilo foi duro para que o povo, aqueles ministros daqui da terceira etapa, pudessem suportar. E foi duro o discurso quando João se colocou de pé e disse que é um só pastor, é um só rebanho. Então aquilo não era para aqueles ministros que estavam no nosso meio entender. Aquilo foi muito duro para entender. Então, quando ele se levantou e disse que a mensagem é de um só homem, Deus sempre lidou com um homem de cada vez. Aquilo foi duro para eles. Então, eles não esperaram Deus manifestar e dar a revelação. Que este um só pastor é a mensagem. Esse um só pastor é a mensagem que foi revelada. É estes trovões que se manifestaram numa forma espiritual ali na montanha. Mas não ficou só naquela forma espiritual. Saiu daquela forma espiritual e desceu e se manifestou em carne humana. Assim como Jesus se manifestou como Filho do Homem, assim também aqui na América do Norte, Deus se manifestou como Filho do Homem. Então Deus não, lá para o povo de Israel, que ele veio para os seus, como os seus não receberam, ele se virou para os gentios. Mas antes disso, ele não tinha nome, ele simplesmente era a palavra. É por isso que diz em São João, capítulo 1, diz, no princípio, versículo 1, diz, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A gente pode colocar aqui, no princípio era o Logos estava com Deus, e este Logos se fez carne e habitou no nosso meio. A gente também pode fazer uma reprise aqui na América do Norte. No princípio era Brana. Brana estava com Deus. Brana era Deus. E Brana se fez carne. Quando a gente fala do homem, quando a gente fala de Brana, as pessoas pensam no homem. Mas Brana é Deus com seu novo nome. Assim como Jesus, assim como esta palavra, assim como este Filho do Homem não poderia receber este nome, Jesus, enquanto ele não se tornasse carne. Ele só pôde receber este nome, Deus só pôde receber este nome, a palavra, o verbo, o conceito, o Logos que saiu de Deus, só pôde receber este nome depois que se encarnou. Depois que ele nasceu. Aí quando ele nasceu, deram o nome dele de Jesus. Mas ele já era o Cristo, diz a Bíblia. Ele já tinha este intento de salvar o povo de Israel. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Cristo, o Salvador. Ele já era Cristo. Ele já era ungido. Ele já era a palavra. Mas precisava desta palavra, que esta palavra é o Filho do Homem. Então, esta palavra precisava se tornar carne para poder receber este nome de Jesus. O nome da carne era Jesus. Então, o Espírito não pode receber o nome enquanto não se encarna. Assim
como o anticristo não pôde receber o nome de falso profeta, enquanto aquele espírito, aquela doutrina não se encarnou. Depois que ela se encarnou, aquele espírito do anticristo, aí foi chamado de falso profeta. E este poder da besta, também quando ele desce, o irmão Branham chega a dizer que a esposa do Senhor Jesus Cristo sobe, Moisés e Elias desce, e a besta também desce e se encarna no super-homem de Satanás. Então, meu amado, se você está esperando que Jesus vai voltar, retroceder para qualquer outro país, você deve pegar novamente as fitas de João, e tornar a ouvir novamente para você aprender. É para você aprender, para você se colocar primeiro diante do povo, para poder expressar aquilo que Apocalipse 10, de 8 a 11, expressou. Porque o que Apocalipse 10, de 8 a 11 expressou é que Branham foi proibido de explicar, de falar novamente, de falar a alguém, de falar aos ministros, de falar à igreja. Ele não pôde falar, porque ele foi proibido, Deus proibiu ele. A sua primeira e segunda puxada, Deus deixou que ele fizesse como ele fez. Ele explicou e ele se embaraçou, porque muitos ministros estavam copiando e fazendo o que ele fazia, o que Deus tinha ordenado a fazer. Mas a terceira puxada, Deus disse que não seria conhecido de alguém. Não era para ele contar a alguém. Então, meu irmão, esta mensagem, este mensageiro, se você não estiver atento a esta voz, que as pessoas querem se basear a estes ministros que dizem crer na terceira etapa de João, quando eles negam a voz, quando eles negam a mensagem, quando eles negam o aperto play, mostra que eles são falsos. Por que você não toma da fonte? A fonte, ela não vai te levar a julgamento. Olha, assim como o irmão Branham, quando viu na sexta dimensão, e viu seus convertidos, e ele viu também aquele grupo de Paulo, e ele perguntou: e esses são de Paulo? E ele disse: olha, os se de Paulo entra, o meu entra, os meus entram, porque eu preguei o que Paulo pregou. Então, aqueles irmãos, aquelas pessoas que tinham sido salvo pelo ministério do irmão Branham, disseram: isso nós estamos descansados. Então, se eu prego e repito e aperto o play e fico com o play apertado, até que Deus possa esclarecer o que tem que ser esclarecido. Nenhum desses pastores tem esclarecimento além deste play. Este play ele não nega. Este play é a nossa Bíblia, a nossa nova Bíblia inspirada, que o irmão Branham não pôde dizer a ninguém. Agora vem este homem e esclarece. Olha, isso daqui é tão grande, é tão profundo, é tão percussiente, que você pode ver que Deus é tão bom, que Ele não ocultou essas coisas do pequenino. Deus não ocultou daquele eleito que é analfabeto. Deus não ocultou isto aqui daquele que não sabe ler nem assinar o seu nome. Porque se fosse depender para ler, para as pessoas receberem a fé de arrebatamento, muitos estariam numa situação ruim. Mas Deus é tão bom, meu irmão, tão bom, que Ele trouxe uma mensagem para todas as classes, tanto para as pessoas que são formadas, quanto para as pessoas que não têm formação. Deus colocou a gente só num patamar.
e colocou a gente para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. O entendimento vem pelo ouvir na sua alma. Não precisa você ser inteligente, basta você ter uma alma predestinada por Deus. Se você tem uma alma predestinada por Deus, quando você ouvir esta voz, você vai ver que é a voz de Deus. Não é outra voz, não é a voz do homem, não é a voz do intelecto, não é a voz do cientista, não é a voz do seminarista, mas é a voz de Deus usando as cordas vocais de um homem. Então você vai entender o que foi aquilo que João veio fazer e veio esclarecer. Então, se você está pensando que este evangelho vai retornar a Porto Rico, você está enganado. Se você está pensando que este evangelho vai voltar à Alemanha, você está enganado. Se você pensa que este evangelho vai voltar à Inglaterra ou à América do Norte, você está enganado. Este evangelho, ele não volta aqui. Por onde Deus passa, ele não volta. Nesta era gentia, em cada uma das nações que ele passou, ele não voltou mais. E a última nação, se você for ver geograficamente, nós estamos quase que ao leste dos Estados Unidos. Veja que o irmão Brana desceu lá do monte, da montanha, já Deus materializado nele. Ele veio do oeste para o leste, ele veio do oeste para o tabernáculo Brana. Mas se você for ver, o Brasil é quase que o leste dos Estados Unidos. Então esta mensagem está no leste aqui e vai voltar para os judeus. Ele não vai voltar para a África, porque Deus não deu essa comissão para a África. Ele deu essa comissão aqui para a esposa do Brasil, para o João do Brasil. Vai, João, come o livrinho e profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Não tem como ele voltar. O único lugar que ele retorna é para Israel. Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de todos quantos fossem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, aos quais não nasceram da vontade de varão, da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então este evangelho retornará aos judeus, está retornando aos judeus, e Deus vai parar de tratar com o gentio como já tem parado. Deus está tratando depois da passada, depois que o nosso saudoso pastor passou para a eternidade. Deus está tratando com a esposa. Não pense que Deus ainda está ali na terceira colina de Franca. Quem está na terceira colina de Franca é o anticristo para enganar. Assim como quem está lá na Alemanha é o anticristo. Assim quem está também lá em Roma é o anticristo. Quem está lá na Inglaterra, no lugar de John Wesley, você entende quando eu falo que às vezes eu pulo e não falo, não explico as coisas direitinho, mas você capta a coisa. Veja, quem está lá na Alemanha, no lugar de Martim Lutero, é a igreja luterana, é o anticristo que rejeitou nos dias que Lutero viveu, rejeitou sua mensagem. Quem está ali na Inglaterra, no lugar da mensagem de John Wesley, são os wesleyanos, mas são anticristo até hoje. Veja, quem está ali na Rua Azusa, porque depois que explodiu aquele movimento, Deus parou de tratar com eles, então se repartiu em denominação, virou política. Virou política. E sabe o que aconteceu? Eles ainda sustentam a mensagem pentecostal até hoje. Quem está dominando o mundo pentecostal que eles falam é o anticristo. E não é diferente dos Estados Unidos, que é oposta à terceira etapa. É oposta, porque eles creem numa ressurreição isolada, porque eles creem que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar o sétimo selo. Eles creem nisso, e nós somos opostos a ele, porque nós cremos que o que tinha que ressuscitar já ressuscitou no ano 2000, que foi esse sétimo selo.
Esses 7 trovões revelados que vieram em forma deste livrinho, e João comeu e profetizou a povos, nações, línguas e reis. Agora, irmão, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na América do Norte não é diferente. É a mesma coisa, a mesma repetição. Deus hoje não está num homem, Deus está num povo. Deus está num povo, não só num homem. Deus esteve no homem, mas agora ele não está. Agora era um homem ungido, agora é um povo ungido. Deus não está, o único lugar onde Deus está é no coração do eleito, através desta mensagem que Deus tem dado para nós. Então nós somos gratos pela misericórdia de Deus ser estendido a todos nós neste momento finais. Nós não somos melhor do que ninguém, nós não professamos e nem queremos ser poderosos. O que é poderoso é essa mensagem. Nós não estamos aqui para trazer uma mensagem grande. Talvez a gente não tenha esta mensagem grande, né? Nós não somos grandes para transmitir essa mensagem, mas essa mensagem ela é grande. Eu sou pequeno, mas a mensagem é grande. Brano era pequeno, mas essa mensagem era grande. João era pequeno, mas essa mensagem é grande, usando um pequeno homem. Agora, esta mensagem ela é tão grande que está usando um pequeno povo, sem sensação, sem gritaria. É como diz o pastor na última mensagem que ele pregou aqui para nós no domingo, ele dizendo, é a coisa obrando em silêncio. O silêncio é para aqueles que rejeitam, é para aqueles que não crê. Nós estamos selados por dentro com Cristo. Então o barulho está dentro do coração do eleito, que ninguém percebe o barulho desses 7 trovões. A coisa que é silêncio por fora, mas você não sabe como está por dentro quando a gente aperta o play e ouve uma mensagem de Deus enviada aos nossos corações. Você não sabe como o nosso coração rejubila. Você não sabe como o nosso coração, o coração do eleito, se alegra. Porque é a forma que Deus está trabalhando. Então vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ô irmão, em quem cumpriu este versículo? Por um acaso não foi no irmão Brana? Quando aquela palavra, aquela espada caiu na mão dele, e depois ele vem e diz que aquela era a palavra de Deus, a revelação destes selos, hein? Porque antes de Jesus vir em carne, antes dele ter aquele nascimento virginal, nascer de uma virgem, ele era Logos, ele era Espírito. Então, para ele receber este nome Jesus, ele teve que se tornar carne, e aquela palavra era o Filho do Homem. Aquela palavra, aquele verbo era o Filho do Homem. Então diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e pensamentos e intenções do coração. Quem foi aquele que discerniu a intenção do coração? Quando Sara riu atrás da tenda, e ele de costa para a tenda, e disse para Abraão, por que Sara riu? Porque ele tinha prometido a Abraão que ele visitaria e ela daria à luz a um filho, e ela dentro de si mesmo não acreditou. Quem era que estava discernindo a intenção do coração? Aquele não era Elohim? Um Deus em carne humana, aquele Deus invisível numa carne? Não foi o mesmo que
pôde discernir a intenção do coração que estava dentro daquela mulher samaritana, quando encontrou ela no poço, que pôde chamar ela e chamar o marido dela e contar quantos maridos ela tinha, entrou em contato com ela, vai lá, chama teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem, porque 5 maridos tu já tiveste, e agora este a qual tu está vivendo ainda não é teu marido. Irmão, ela tinha acabado de encontrar o marido dela, o filho do homem em carne humana, fazendo casamento, daquele crente com a palavra nos dias dele. Ele estava fazendo aquele casamento, pôde discernir. Talvez aquela mulher samaritana, ela não tinha encontrado um bom marido na vida dela. Talvez ela tinha sofrido por muito tempo, mas agora ela encontrou um descanso para a alma dela. Então quem era aquele? Aquele não era o Verbo, aquele não era o Logos, aquele não era o Espírito de Deus em carne humana, discernindo o pensamento e intenção do coração. Este mesmo não esteve ali na América do Norte discernindo a intenção do coração dos americanos, curando as pessoas, ressuscitando os mortos, fazendo os paralíticos andarem. Quem era aquele? Não era o mesmo Verbo? O Verbo que se fez carne, hein? Era aquele Verbo, era aquele mesmo Logos. Aí quando a gente chama de Logos, diz, não, mas era um anjo forte, mas que não é outro a não ser o Logos, não é outro a não ser o Espírito Santo, não é outro a não ser o Cristo. Cristo, a palavra, no princípio era Cristo, e já quando ele desce ali, ele já desce com um novo nome, porque ele já subiu, diz o irmão Brana. Quando ele subiu, ele já subiu com um novo nome. O irmão Brana diz no primeiro selo 283, 282, é por isso que eles pulam e gritam e não recebem nada, porque eles não creem nestes trovões. Seria revelado o novo nome nos trovões, e eles não perceberam sobre isso, que aquele que estava descendo era Brana. No princípio era Brana. Brana era Deus. Brana estava com Deus. Brana era Deus. Hein? E Brana se fez carne no 7º anjo e habitou entre nós. Habitou, quando a gente fala entre nós, é entre os gentios. Assim como este Deus eterno veio naquela forma, porque são ministérios diferentes, irmão, de filhos do homem. Um é para redimir, um é para salvar, para pagar o preço da nossa redenção, e o outro é para fazer o reclame daqueles nomes que estavam no livro. Então, são ministérios diferentes. Um é para revelar e o outro é para sangrar pelos nossos pecados e deixar tudo em símbolos, tudo em profecias. Quando João viu, ele viu tudo em símbolos. Ele viu tudo, aquela parte de visão. Agora, quando Brana vem, na sua primeira e segunda etapa também, era sonho, era visão. Mas em 63, aquele sonho, aquelas visões, aquele símbolo de João se tornou realidade. Ele pôde revelar todos os mistérios de Deus. Então, Jesus não poderia dizer assim, aqui em São João 14, versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ele não poderia dizer assim, na verdade, aquele que crê em mim, eu estou dentro dele, eu vou fazer aquelas obras através dele. Ele não poderia falar isso, mas ele estava anunciando o seu próximo ministério de filho do homem, mas numa carne humana, numa carne de um gentil, porque um gentil levaria o seu novo nome. Então foi um gentil que levou o seu novo nome. A gente pode ver que Paulo falou de Cristo, Cristo
o mistério de Deus. Aí vem Brana, já prega Cristo, o mistério de Deus revelado. E vem João e prega e diz, Brana, o mistério de Deus revelado, porque Brana é Cristo. Irmão Brana não poderia dizer, vindicar a si mesmo. Tinha que ter uma outra pessoa, um outro ministério aqui na América do Norte para anunciar, para mostrar este ministério de Filho do Homem. Este ministério de Filho do Homem, quando Deus desceu naquela nuvem misteriosa, aquela nuvem misteriosa de 7 anjos, eles vieram de onde? Do seminário? Eles vieram de onde? Da terra? Não, eles vieram da eternidade. E para ver uma coisa dessa tem que ser profeta. Aí ele diz, fará obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo, ele já estava anunciando o ministério do 7º anjo. Ele já estava anunciando o ministério de Malaquias 4. Ele estava anunciando o ministério de São Mateus 17, verso 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por isso que ele diz aqui, porque eu vou para o Pai. Ele voltou a Logos, ele voltou à sua origem novamente. Aí pode mostrar aqui que quando ele desceu como anjo forte, ele saiu daquela forma de Logos, aquela forma de coluna de fogo, e ele pôde se fazer carne em 16 elementos para trazer estas revelações em que ninguém pôde trazer. Então descanse, meu irmão. Você pode estar ouvindo o homem enganado de achar que Deus saiu do Brasil. Deus vai sair daqui do Brasil com as 7 nações vizinhas, com aqueles que creem nesta mesma mensagem. Ele vai sair quando o 7º selo acaba. Quando o 7º selo é o mistério da ida, ele acaba, é o mistério da ida. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que ver os nossos irmãos, nosso profeta Brana e João e os nossos irmãos ressurretos. Agora como? A gente não pode explicar, só Deus pode, só Deus está fazendo isso através desta voz de arcanjo. Porque este alarido, esta mensagem que é tão ignorada, está dentro destes MP3. E eu digo que nem está somente dentro do MP3, tem que estar dentro de você. Porque se está dentro de você, você ama esta mensagem. Quando você rejeita esta mensagem, é porque não está dentro de você. Mas se está dentro de você, você concorda com ela. Quem tem raiva destas mensagens, destes vídeos, desde o ano 2000, que ele vem tentando acabar, que ele vem tentando destruir, que ele vem tentando queimar, é Satanás, é ele, é o anticristo, para ficar contra. Olha, irmão, o antes não quer dizer que ele é totalmente, não. Ele vem pregando João, ele vem falando de João, ele vem exonerando João, porque ele não sabe que João é o cabeça deste corpo aqui. João é o cabeça, o ministério, não o homem, o ministério é o cabeça, e esse ministério é Cristo, e esse ministério é o 7º selo, que está aqui com a esposa do Senhor Jesus Cristo. Então, este anticristo, ele é oposto a este Cristo. Ele fala de João, porque ele não pode, ele fala bem de João, eles pegam de João, mas ele não pode falar mal, porque senão o povo percebe, eles têm que falar bem, mas eles falam mal contra o CD. Você pode ver no banner dele, ele não sabe, ele não tem um respeito, que este homem está representado neste. E nós estamos aqui dentro deste homem. É o ministério deste homem, não é o homem, mas é este homem que vai dar conta dele. Não é de nenhum desses pastores que não tem mensagem para pregar.
Não é nenhum deles. Eles não serão responsáveis, porque cada mensageiro é responsável pelo seu grupo. Lutero é responsável pelo grupo dele. John Wesley é responsável pelo grupo dele. William Seymour é responsável pelo grupo dele. Branham é responsável pela geração dele. E João, até 2040, se passar, ainda está dentro da economia de Deus. Mas eu não espero que passe. Eu ainda espero que o arrebatamento ainda dê no amanhecer. Cada manhã a gente espera, cada momento a gente espera. A nossa alma aguarda, a nossa alma não tem mais conforto neste mundo. Aonde você vai ter conforto? O que é que você espera mais deste mundo? O que é que você espera mais desta nação? A não ser juízo? Mas antes que o juízo de Deus desça, Deus tem que tirar esta noiva palavra, esta noiva trovão, esta noiva novo nome, esta noiva da terceira etapa, que foi chamado pelo ministério de João. Eu não preciso aparecer, Cristo tem que aparecer. Eu estou aqui para dar testemunho deste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, a qual faço parte, a qual você faz parte. Aí vamos aqui. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo 236. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Então Jesus, quando ele veio ali no Oriente, era para ser profeta. Ele foi profeta. Por isso que o nome dele chamou Jesus. Mas antes era a palavra, porque a palavra é o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Por isso que Jesus diz, Jesus tem muito, mas só um é o Cristo, só um é a palavra, só um é o Logos em carne humana, só um é o Espírito de Deus. Não é três, não é um, dois, três, não, é um Deus. Jesus é o corpo de Deus, não tem outro. Era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, e hoje o irmão Branham dizendo, ele já estava ali. Esta mensagem foi pregada na Califórnia, 6 de dezembro de 1965. Deus já tinha passado, Deus já estava terminando este ministério de Filho do Homem. E a segunda vez, a primeira para os judeus, a segunda para o gentil, o ômega, e eles não perceberam. E lá em Laodiceia ele era Espírito, ele era Filho de Deus, ele era aquele Logos, e aquele Logos Logos é Cristo. Ele teve que, é um termo alegórico a Bíblia, são símbolos. Ele teve, o Logos teve que descer, aquele anjo forte era o Logos, que se fez carne novamente. Se fez carne para quê? Para revelar, era Deus em forma humana. Branham, o homem, o mensageiro, não era Deus, mas este Deus usou a corpo daquele homem. É como Osmar Branham, ele não era Deus, mas ele comeu este livrinho e este sétimo selo reviveu dentro dele. Era Cristo, o sétimo selo. Você, nós, noiva, nós somos este sétimo selo. Se nós não formos este sétimo selo, você esqueça de arrebatamento. Nós somos essa parte destes trovões. Nós somos essa parte do Filho do Homem. Nós somos essa parte da palavra revelada. Nós somos essa parte. Se você não é essa parte, você esquece de arrebatamento, porque esse sétimo selo só vai com ele se você for parte dele, se você for parte do sistema, se você for parte do sistema sacerdotal, se você for parte da igreja. Esta mensagem é Deus tirando uma igreja de dentro da outra igreja. É como Deus tirou o povo do Egito, tirando o povo dele de dentro do Egito, de dentro do mundo, e trazendo para o deserto, para fazer uma seleção, para colocar eles na terra prometida.
É a mesma coisa que Deus vem fazer aqui. E Jesus, quando ele veio, ele era para ser profeta. E foi profeta, hein? O Filho do Homem, isso mesmo. E hoje, os dias de Brana, antes que Jesus venha novamente, antes de Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Cristo é para se manifestar em carne. Era o Filho do Homem, era a palavra, era o Logos, era o anjo forte, a palavra revelada, materializada em carne humana. Pense nisso. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Foi revelado ou não foi? Ele se manifestou ou não? Quem é revelado? Que é revelado é desvendado, dado a conhecer. O segredo que tinha sido trazido, revelado, no dia em que o Filho do Homem for revelado ao mundo, estará na condição de Sodoma, a condição sodomita. Isto está acontecendo, não está? Aí ele põe sim, um ponto de exclamação. Estava, mas não era para a América do Norte perceber que Deus estava. Eles viram pela primeira parte messiânica, eles viram pela unção. Irmão, Deus se tornou mesmo carne. Foi no ministério do sétimo anjo. Você pode ver que antes, quando ele estava curando, aquilo era unção, você ainda via aquele Logos, você ainda via aquela coluna de fogo, você ainda via sobre a cabeça dele em 1950. Mas você vai ver, depois que ele saiu da era de Laodiceia, você sabe que ele já saiu da era de Laodiceia como o Espírito Santo? E o Espírito Santo, ele tem que ter uma carne, e aquele pescoço era o profeta. E aquele pescoço precisava da cabeça, precisava da mente, precisava daquela pedra angular. Foi que Jesus Cristo é o cabeça, e ele desceu com as revelações destes 7 selos, vindo da eternidade, que suspendeu a teofania do irmão Brana e materializou. Suspendeu a teofania do irmão Brana, explicar direitinho, você não confunde, eu falo rápido, aí atrapalho. Pegou o irmão Brana. Quem foi que pregou o irmão Brana? Foi a teofania do sétimo anjo. E ali, aquela teofania materializou e desceu. O sétimo selo traz de volta a terra. Quem trouxe o sétimo selo? Quem trouxe Cristo de volta à terra? Se não foi este ministério do sétimo anjo. E quem foi que nos ensinou isso? Se hoje eu estou aqui, irmão, eu não sou covarde. Eu não quero mostrar um ministério. Eu não quero ser grande. Eu não quero ir além daquilo que nós aprendemos. Como esses ministros, eles vão morrer na beira do caminho. Não tem personificador, irmão. Decorador, resumista, não tem personificadores. Aqui nessa terceira puxada, não. Isso está acontecendo, não está? Sim. Ele diz sim, ponto de exclamação. Quantos creem nisto? Está em uma condição sodomita. Isso era fácil de ver, a condição sodomita nos dias de irmão Brana. Agora enxergar que Deus estava materializado em carne humana, revelando esses mistérios que estavam ocultos desde Gênesis. Irmão, ninguém viu isto, a não ser este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, está em uma condição sodomita, exatamente isso. Veja onde está a situação. Provando sua palavra, 222. Vou lendo, senão não leio nada. E o Filho do Homem está sendo revelado no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, não através de Lutero, não através de John Erling, não através dos pentecostais, nas era obscura, não. Aí ele diz, não através da igreja,
através de justificação, santificação e todas estas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, não como Filho de Deus, mas como Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele faz uma pergunta: quem é o Filho do Homem? Hoje você pode dizer que é Jesus Cristo, mas não é. Hoje você pode dizer com certeza Jesus Cristo, porque já passou, se fez carne, mas não era Jesus. Antes era a palavra. Aí essa palavra teve que se tornar carne, e essa carne teve que ter um nome, e esse nome o nome, o seu filho chamará Jesus. Creio que é São Mateus capítulo 1 versículo 21. E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá seu nome de Jesus. Este era o nome deste Filho do Homem, esta palavra. Aí veja também que aqui para nós o ômega, para o gentil, ele teve que se tornar carne e teve que ter um nome. O novo nome dele foi Brana, o nome daquela carne, Deus em carne humana. Aí ele diz aqui: quem é o Filho do Homem? Aí ele diz: a palavra. Você sabe quem era o Filho do Homem? A palavra. A palavra é mais viva do que poderosa do que espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos que está no coração. Ele está falando aqui porque a palavra já está materializada nele, em carne nele. O que ele teve que fazer? Ele tem que provar essa palavra. O que ele fará? Note isto quando vemos acontecer. Veja isto da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa, provando que ele é. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que é o Filho do Homem? A palavra. Mas essa palavra teve que se tornar carne. Esse Logos, esse Espírito teve que se tornar carne, e essa carne se chamou Jesus. É a mesma repetição aqui na América do Norte, aqui no entardecer. E a gente daqui é tão poderoso, irmão. E a gente sabe que quando o esposo desceu foi à meia-noite. Foi à meia-noite, foi a abertura desta palavra, hein? Foi à meia-noite quando este Deus veio em carne humana. E João se apresentou aqui no Brasil pelo amanhecer, pela já parte da madrugada. E nós estamos já quase neste amanhecer, preparadinho, irmão. Nós estamos aqui só dando um simples toque para os meus irmãos, mas nós sabemos que esta mensagem já tem nos preparado. Ela não vai nos preparar, e nós não somos inculto, nós não somos indouto para ser ludibriado por qualquer pastor. Com todo respeito aos ministros, nós não estamos contra as pessoas, nós estamos contra o espírito das pessoas. É o espírito do anticristo, é o espírito que é contra esta esposa, para combater. E tem que se levantar o quíntuple de Efésios verdadeiro, para se colocar de pé e dizer com quem nós aprendemos, com quem nós temos aprendido. Olha o que foi isto. Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isto? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando. Aqui hoje, ele fala aqui hoje, vê? Você crê nisso no Novo Testamento? Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? É o mesmo Cristo. É por isso que 1 Colossenses 1, verso 26, primeiro versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o apóstolo São Paulo vem e prega Cristo, o mistério de Deus. Aí vem Brana e prega Cristo, o mistério de Deus.
revelado. E vem João e prega: Brano, o mistério de Deus revelado, aberto. Brano é o novo nome de Deus. Ele trouxe isso, o que Brana não pôde trazer, o que a América do Norte não pôde aceitar, porque não era para ela. Deus recolheu o irmão Brana e aqueles que criam e viu como irmão Brana. Mas aqui nós temos o tipo do Enoque. Você é o tipo do Enoque. Eu sou o tipo do Enoque. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos que crer que não provaremos a morte. Olhe só Colossenses 2, olhe como ele fala aqui, Colossenses 2, verso 2, o apóstolo São Paulo falando: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em toda riqueza da plena certeza da inteligência, quer dizer, a mente de Cristo, para conhecimento do mistério de Deus o Pai e Cristo. Só era isto que ele podia falar. Ele não podia falar além, porque não era. Paulo não falou dos trovões, Paulo não revelou os trovões no seu dia. Não era para ele, era para a voz do sétimo anjo. Até que ele pedia para os irmãos orar, para Deus abrir a porta da palavra, para ele pudesse falar mais abertamente, mas não era permitido, ele era privado. Mesmo ele sendo um profeta, mas não era para ele. Tinha que ser a manifestação do Filho do Homem na segunda vez aqui para os gentios. E não pense que vai ter mais uma manifestação, que só essas duas manifestações. Na mensagem do sétimo anjo ele consumou tudo, tanto para nós quanto para os judeus. Só falta Moisés e Elias descer para pregar o gentio. Mas a esposa de Cristo, ela não estará mais aqui nesta terra. É por isso, eleito, não perca seu tempo com entretenimento. Aperte o play, ponha seus ouvidos, ponha seu coração. E você vai entender o que nós estamos entregando. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, mas não era para ele, né? Ele queria falar, ele não podia, ele só podia falar Cristo, mistério de Deus. Ele não podia falar Cristo, mistério de Deus revelado. Aí ele diz, pelo qual, o final do versículo 4, pelo qual estou também preso. Ele estava preso, ele estava limitado. É por isso que a Bíblia diz que eles, sem nós, eles estavam dependendo deste ministério. E até o irmão Brana precisava desta parte aqui, esta parte da América do Sul, esta parte da esposa que é o esposo. Isso daqui que é difícil. É a parte da esposa, mas que é o esposo, que é o cabeça, que é aquele mesmo selo, que é aquele mesmo Cristo, que é aquele mesmo Logos, que é aquele mesmo anjo forte, que é o Espírito Santo neste homem. Eu não vou dizer nem o que é, o que foi, porque é passado. O que é agora, ele nós, tomando essa mensagem e ancorando dentro de nossas almas. Vamos aqui, 4, para que manifeste como me convém falar. Então ele não convinha ele falar de sétimo selo, não convinha ele falar do Cordeiro sair do trono, porque o apóstolo Paulo estava numa era que o Cordeiro tinha acabado de sentar no trono e interceder, até chegar esta última era. É por isso que os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Quando entrasse esse último, ele saía do seu lugar de intercessão. Por isso que João diz que ele não era mais mediador. O ancião chamou-lhe de leão, seu dia de redenção cessaram. Agora ele era juiz com peruca branca. Como diz, eu creio, irmão, eu creio de toda a minha alma. Eu não estou baseado em mensagem de nenhum homem. Eu estou baseado na mensagem de Deus, de Brana e de João. E ele diz que ele não saiu nem em 63. Ele saiu quando colocaram ele para fora da era de Laodiceia, ainda no ministério de Malaquias. Lá, quando ele saiu da era, aí o Cordeiro já saiu ali do trono.
coisa tremenda. Isso você só aprende com a palavra revelada, só aprende com Deus, só aprende com Bran, provando a sua palavra. 236. Veja, presta atenção que o Filho do Homem é a palavra, mas essa palavra teve que se fazer carne para se manifestar. João teve que vir no ano 2000 com este livrinho para nos manifestar, e esta palavra ser manifestada agora em nossa carne. Agora nós podemos dizer que esta noiva, esta palavra, estes trovões estão manifesta no corpo da noiva. O irmão Brana diz, vou ler aqui, 236, agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão, lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele, hein? Não era Jesus, esse não era, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando. Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais como Lutero, como Hélio, como os pentecostais, não mais como intercessor, não mais como mediador, mas agora como Filho do Homem, a palavra se tornando carne. A noiva é chamada, hein? É chamada para quê? Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o chamado do noivo virá. Você sabe que você ouve, você sabe porque você escuta, você sabe que você não ignora essa mensagem, é porque você ouviu esta noiva. Você não viu a voz do homem Osmar, você ouviu Deus falando na boca deste homem, Deus chamando a sua esposa diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer, não mais como Filho de Deus, não mais como uma igreja, não mais como intercessor, mas esse Logos, esse Espírito, que Paulo viu ele no caminho de Damasco, descendo novamente e se tornando carne em um novo nome. Um gentio levaria o seu novo nome. Agora a sua esposa leva o seu novo nome. João nos ensinou o que é este novo nome. Este novo nome não era para a igreja da América do Norte. Esse novo nome era aqui para a igreja da América do Sul, onde João profetizou outra vez aquilo que Brana não pôde explicar novamente. Ele veio e explicou, a igreja tem que ser a palavra, a igreja tem que ser o quê? João, ele era o quê? João era a palavra. O que era que estava em João? O Filho do Homem. O que era que estava em João? O anjo forte. O que era que estava em João? O sétimo selo. O que é que está na igreja? O que é que está na noiva? A mesma coisa. Porque João representava aquele cabeça. Tu diz o quê, pastor? Aquele cabeça é Brana, mas só que aquele cabeça ali revelou, ficou ali na mão do sétimo anjo por quase 40 anos, e do ano 2000 João tomou aquele livrinho, ouviu a ordenança de Deus, foi lá e tomou aquele livrinho. Quando ele tomou aquele livrinho que era comestível, quando ele comeu, ele era o sétimo selo. Eu posso dizer, ele foi o sétimo selo. Agora nós, por ouvirmos e crer nele, a igreja, você, eu, somos esse sétimo selo. Nós somos esta palavra. Olhe, ele e a palavra, os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. É o Filho do Homem, a palavra. Você não casou com o homem, você casou com a palavra. A palavra é o Filho do Homem. Quem é a palavra?
Opa! Quem é o Filho do Homem? É a palavra. E peça a palavra receber, porque essa palavra é Espírito. Essa palavra é o Logos. E para ela receber o nome tem que estar em carne. Nós não poderíamos ir direto ao anjo e tomar o livrinho. Não, irmão. Nós somos a igreja. Você sabe que nós somos um mero pastor? Nós somos um mero pastor. Eu não sou pastor. Eu estou pastor. Tu diz o quê, pastor? Mas que coisa é essa? Se você for ver, você vai ver o apóstolo São Paulo falando isso em Colossenses. Você pode abrir, não dá tempo para me ler. Você abre em Colossenses lá, um profeta. Olha como ele era tão humilde. Colossenses 1, versículo 23. Colossenses 1, versículo 25. Ele disse que ele estava, Deus tinha feito ele pastor, ele estava pastor. É diferente, eu sou o pastor e eu estou pastor. O pastor é Cristo, o pastor é essa mensagem. O pastor é o ministério de João que está em nós, de comer o livrinho. Tu diz, pastor, tu está dizendo que tu vai lá, toma. Não, ninguém mais toma, filho. Ninguém mais toma este livrinho. Este livrinho já foi tomado. Se você quiser, você tem que ouvir daquele que tomou. Está aí, aquilo que você está zombando, aquilo que você está criticando, aquilo que você está contra, aquele trabalho que você não está apoiando, é o que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando através deste trabalho aí, de ouvir novamente. Isso não quer dizer que o pastor vai parar de pregar, não. Eu prego. Cada pastor tem sua dieta, cada pastor tem sua inspiração. Agora que é os ministros do quinto de Efésios pregar, mas ele tem que admitir que não foi eles que comeram o livrinho. E se eles não darem ouvido a esta voz, eles vão se perder e vão levar o povo para se perder quando eles vão estar longe deste caminho. Eu já vi essa história, meu irmão. Não tente brigar com esta mensagem. Você não está brigando comigo, você está brigando com Deus, você está brigando com o sétimo selo. Eu já tive uma batalha dessa antes. Eu já vim desta batalha. E o vencedor é esta palavra de João. Não tem outro vencedor. Você sabe por que eu me rendi? Você sabe por que eu me assentei com a minha congregação em 2013? Porque eu reconheci que era ele, que não era eu. Você pode fazer seu trabalho de pastoreio, pode fazer as suas visitas, pode ser o pastor carismático, mas não adianta. Se você diz que você é o pastor, você está tomando o lugar de Cristo. E o pastor é este sétimo selo. O pastor é esta palavra que João comeu. Este é o pastor. Esta é a mensagem que te pastoreia. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não clérigo, não pastor, não. Você não precisa, para ir no ramo, não precisa estar ligado a pastor, não precisa estar ligado a sacerdote. Você tem. João comeu o livrinho, João nos deu acesso a isso. Você tem acesso. Eu não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo a noiva. Então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Encher a carne de si, de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra que se une com a pessoa. E essa palavra se uniu primeiro, Deus se fez carne ali com Brana. E essa palavra, João comeu o livrinho, se fez carne com Osmar Brana. Agora, através da gente ouvir e crer na mensagem dele,
Claro que nós fomos examinar e não tem como fugir disso aqui. Nós somos um. Não tem como separar o sétimo selo, a mensagem do sétimo anjo, com a mensagem de João, que ela é um só. É por isso que ela é evidente. É por isso que ela tem um assim de o Senhor. Ela é evidente. E mais uma coisa, ela é profeta. Você sabe por que João é profeta? Você sabe por que João é evidente? Você ainda não sabe? O apóstolo São Paulo já sabia disso e dizia que nós temos a mente de Cristo. Aquela mente que estava em brana, aquele ser sobrenatural, aquele ser celestial que estava em brana, aquele ser que desceu do céu, anjo terrestre, aquele anjo celeste. É aquele mesmo anjo celeste que deu esta inspiração para João com o meu livro. E esta mesma inspiração, quando ouvimos, isso toca o nosso coração, isso mexe com nossas almas. Então o que faz isso? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, não, os teólogos não, os teólogos querem aparecer, os teólogos ficam inchados, os pastores ficam inchados, não sabem repreender o membro. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. Então se Brana revelou e foi proibido, e se João comeu este livrinho aí que está, como faz os mundanos, assim, aí que está o mistério. Deus se esconde. Não adianta. Você pode pegar a mesma Bíblia, pode ler a mesma mensagem, pode ouvir o mesmo CD, mas Deus se esconde e se revela aos seus pequeninos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.